primeira marca preta a ter 3 lojas no estado, eu defino como revolução. É assim que a Najara define a N Black, uma loja de roupas afro-brasileira que quebrou paradigmas para atingir todo e qualquer espaço de moda. O negócio dos sonhos dessa empreendedora e estilista começou lá em 2005. Mesmo com pouco conhecimento sobre o mercado, Najara decidiu apostar no empreendimento, que hoje é um sucesso. Além do espaço em um shopping de Salvador, a N Black tem grande visibilidade nas redes sociais e é consumida em vários estados brasileiros. Eu sou Najara Black, tenho 39 anos, sou empresária, estilista, agitadora cultural, sou hoje influenciadora também, trabalho em várias vertentes. Na verdade, eu me tornei empreendedora por oportunidade, né, e por necessidade. Eu queria muito trabalhar com carteira assinada, eu não conseguia emprego, eu tinha 17, 18 anos e em uma dessas entrevistas de emprego eu sofri racismo. E lá eu decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, não queria mais ter que passar por situações como essa. Então eu fiquei em casa pesquisando o que fazer naquela época, 2004, 2005, mais ou menos isso, ou até menos do que isso. Eu comecei a fazer bijuterias. E aí eu comprava as revistas, a gente aprendia por revista, não tinha esse boom de internet, que hoje é facilidade da gente encontrar informação. Então eu ia nas lojas, aprendia com as vendedoras, o material certo para comprar, como fazer. Vendi muito, ganhei dinheiro com bijuteria. Uma vizinha começou a pegar e revender esse material e não me repassar, eu resolvi parar. E logo em seguida eu fiquei pensando o que é que eu poderia fazer. Minha mãe costurava, quando a gente era pequena, as roupas, né, da gente e tal. E eu lembrei disso, lembrei também que eu sempre gostei de customizar minhas peças e as pessoas se identificavam com o que eu fazia. Eu comprava a roupa de um jeito e sempre transformava a roupa de outro. Eu falei, rapaz, vou trabalhar com moda, vou fazer uma marca de roupa. E quando eu fui pesquisar, naquele período não tinha algumas referências aqui, mas não era nada do estilo que eu gostava, porque meu irmão andava de skate, então andava com nesse meio do street. Eu queria muito que fosse naquela pegada. Então eu criei a N Black, que no início era para se chamar Najara Black, mas eu tinha uma fama de marrenta e eu acho que eu não era marrenta. Eu acho que a questão do estilo mesmo é que fazia com que as pessoas achassem que eu era marrenta. E eu falei, se eu fizer Najara Black, ninguém vai comprar essa roupa. Então eu vou abreviar e vou botar N Black, que todo mundo vai comprar. E aí assim surgiu a N Black, né? Comecei comprando camisetas, silcando o logotipo, que meu irmão que desenhou até, eu falei, eu quero uma boneca com cabelo black, eu já usava Black Power naquela época, e aí deu certo. Daí em diante eu não parei mais, comecei a produzir outras peças, porque eu ia conversando com as pessoas, né? Eu procurei entender a diferença de um tecido para o outro, o que é que eu poderia costurar com esses tecidos, procurava conversar com gente que já trabalhava na área para poder me dar umas orientações, e aí o pessoal falava assim, se ficar só nisso vai morrer a marca, não vai sair disso aí, você tem que criar estampas que dialoguem com o que você quer, com o seu propósito e tal. E assim, eu entendo hoje que o mercado era muito carente. Eu era uma jovem preta, periférica e que não tinha uma marca que me representasse. Então, quando a gente vem e vem forte. E eu nem sabia o tamanho daquela força, eu não tinha noção. Porque assim como eu tinha essa dificuldade, outros também tinham, né? Então, a marca ela surge muito para trabalhar essa questão da autoestima e do pertencimento, que naquela época não era tão forte como hoje. Eu comecei sem conhecimento de mercado e de nada, sem conhecimento de tecido, sem conhecimento até mesmo de mão de obra. Eu cheguei a fazer um curso de corte e costura, né, para poder entender. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, ao longo dessa trajetória, muita coisa aconteceu. E tudo que me aconteceu foram coisas que eu fui testando. Foram coisas que eu fui... ninguém chegava para mim e falava assim, você tem que fazer isso aqui. Não. Era o feeling, eu sentia e fazia, sentia e fazia. Deu errado? Olha, já não vou fazer mais desse jeito, vou tentar de outro jeito. Mas já passei por muitas coisas, pensei em desistir diversas vezes. Mas sabe quando você acredita no negócio? Sabe quando você vê verdade no negócio e você vê esse negócio
transformando não somente a sua vida, mas transformando a vida de outras pessoas, isso é o que me manteve firme, né? E não me deixou desistir, porque eu sabia que através da marca eu transformava outras vidas. A gente foi passando por fases, a gente vendeu durante 7 anos em casa, a minha casa foi assaltada, e aí eu não queria mais produzir em casa. Nesse período eu fazia fardamento para agências de publicidade, fazia figurino para bandas de Salvador. E aí, nesse período, estava na faculdade de moda, fiquei meio assim, volto, não volto. Logo em seguida, consegui abrir uma loja sem capital de giro. E aí foi o meu maior aprendizado, porque você sai de uma demanda de casa que você vendia, mas não vendia tanto. Porque naquela época era Orkut, né? A rede social do momento era Orkut, e aí você sai de uma demanda de rede social e vai para uma demanda de loja sem entender de sazonalidade, sem entender de demanda, sem entender de estoque, sem ninguém para me ensinar, e eu aprendendo a duras penas, né? Então, até eu pegar mesmo o jeito demorou muito, mas a minha trajetória com a N-Black foi uma trajetória de transformação. Então, no primeiro momento que a gente ocupou um espaço no shopping, isso já foi transformador. As pessoas começaram a entender de fato o que é que eu queria fazer. E quando, anos depois, eu assumo uma loja dentro do shopping e no mesmo ano eu consigo abrir mais 2 em shoppings diferentes, foi uma revolução, uma transformação, todo mundo falando, você quer invadir todos os shoppings de Salvador. Eu falei, se eu tiver condições e oportunidade, eu quero. Por que falta pra gente, na verdade, oportunidade? Então, assim, as lojas, elas surgiram através de oportunidade, eu agarrei todas. Meu maior desafio no início do empreendimento. No início mesmo, era entender como funcionava. Como a marca, ela cresceu muito por acaso, assim, eu criei e joguei, né? Meu irmão participou de um desfile de moda junto com os amigos, criei umas peças, coloquei lá, o povo amou, ficou louco, todo mundo queria cartão, eu não sabia nem o que era cartão de visita. O povo, você tem cartão? Eu falei, cartão, gente, o povo queria cartão de visita, eu não tinha. E aí minha mãe, como sempre, minha incentivadora, e aí minha mãe que investiu o dinheiro, e aí comecei a entender as coisas, e o principal eu vendia. E quando eu pegava esse dinheiro, eu não repartia, não fazia assim, isso aqui é lucro, isso aqui é para repor material. Não, amor, eu pegava o dinheiro e gastava. 22 anos na flor da idade. Nesse momento surgem vários amigos, né? Parentes que eu nunca tinha visto na vida, todo mundo andava colado e aí todo mundo queria pegar o hype do momento. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava até eu entender que aquele dinheiro ele tinha que voltar, né? E aí foi as duras penas que eu fui aprendendo a fazer isso. A N-Black já chegou a ter 3 lojas de shopping. Mas foi um momento muito desafiador para mim, porque, como eu disse, eu aproveito todas as oportunidades, né? E como foram oportunidades que surgiram, eu agarrei. Mas eu não estava preparada, E para ter uma demanda tão grande de loja, de funcionários, de produção, você precisa estar muito preparado, ter um planejamento, uma organização. E quando eu me vi desesperada com produção, com funcionário, com uma equipe enorme, eu falei, opa, tem algo errado aí. Vamos ter que começar a diminuir. Sem falar que hoje eu faço palestra, né? Dou palestra, dou mentoria, consultoria, e isso eu já estava deixando de fazer por conta dessa demanda de loja. Então, hoje a gente só tem apenas uma loja, que já me dá muito trabalho, por sinal, né? Mas é a loja queridinha, assim. Eu sou responsável pelas áreas do meu negócio, eu acho que tudo. Todas as áreas têm um dedinho meu, eu estou sempre querendo saber alguma coisa, dando um pitaco. Claro que hoje eu já consigo delegar as funções, mas eu acredito que eu sou responsável pela empresa toda. A produção das peças, elas hoje são toda terceirizada, né? Sempre foi. Mas eu, durante um tempo, entendi que eu precisava aprender realmente a cortar minhas peças para adiantar processos. Então, hoje eu tenho 2 costureiras, 2 pintores, um mototáxi que faz o serviço de entrega, né? Essa logística de levar para um, levar para outro, porque se eu ficar saindo de um para outro, eu não consigo fazer nada. Então, ele faz esse serviço e quando ele não faz, eu tenho que terceirizar já com outras pessoas. Mas a produção hoje, ela é basicamente essa equipe e eu também, né? Eu corto, eu tenho um espaço onde eu
corto material para poder adiantar boa parte de dor aberta, né, para poder só fechar a peça e adiantar o processo. Mas eu tenho 2 costureiras hoje que me atendem e quando eu preciso fazer uma demanda muito grande, tem uma fábrica que é parceira nossa e aí eu passo essa produção para a fábrica. Os tipos de vestimenta que compõem o nosso catálogo hoje, nós temos vestidos. Quando eu comecei com a marca, eu comecei meio sem entender direito por onde eu ia, o que é que eu começaria. Eu comecei comprando camisetas, mas quando eu comecei produção mesmo, eu comecei fazendo muita bata. E aí eu fazia muita bata, depois comecei a fazer vestido, cheguei a fazer blazer, calça jeans, muita peça de alfaiataria. E aí, quando eu criei a primeira camiseta com frase, eu não consegui mais parar de produzir. Então, a produção de peças com malha, ela ficou muito maior do que a gente esperava. Então, hoje a gente tem o foco principal, assim, o que a gente vende muito, são as camisetas com frase, os vestidos com frase, tanto de adulto como de criança, né? A gente faz muito produção de kimono, calça pantalona, peças plus size, porque eu comecei a me vestir de uma forma que as clientes começaram a gostar e aí queriam justamente aquilo que eu estava vestindo e aí eu tive que trazer para a loja, né? E aí hoje é um dos carros-chefe, assim, a gente vende muito kimono, muita calça pantalona, muito do que eu visto. A moda representa para mim liberdade. A liberdade de você ser quem você é, sem rótulos, sem padrões, sabe? Durante muito tempo a gente teve que viver num padrão, seguir um padrão que não era nosso. E hoje a gente tem essa liberdade de se vestir da maneira que a gente gosta, de usar o cabelo da forma que a gente gosta. Então eu acho que a moda tem muito a ver com liberdade, né? A liberdade. Ouse ser você, ouse ser quem você é. Então, eu acho que é isso. Como fazer as pessoas entenderem estilo. Tem uma diferença muito grande, né? E aí as pessoas, primeiro, elas precisam entender o que é que elas gostam. O que é que você bota no corpo que te faz bem? Como é que você precisa vestir algo que você se sinta bem, né? Então, fazer com que as pessoas entendam isso. Tem gente que não gosta de usar cor e a gente respeita. Mas eu pergunto, você já usou cor alguma vez? Não. E por que você não gosta? Porque eu acho que não vai combinar. O achismo. Então, o que eu tento fazer é com que esse achismo, ele deixe de existir. Mesmo que você não goste, mas você experimente para ver se você não vai gostar de alguma cor. E aí, quando a pessoa coloca, que a gente mostra as inúmeras possibilidades de uso, ela fala, caramba, deixei de usar durante tanto tempo e olha, tô me sentindo linda, tô me sentindo maravilhosa com essa peça. Então, eu acho que é muito disso, assim, uma transformação libertadora, sabe? A moda, ela consegue fazer isso. Eu me libertei, então todo mundo consegue se libertar também. O ano de ouro da minha empresa foi 2014. 2014 eu comecei a alcançar outros estados. Eu já alcançava, né? Naquela época a gente vendia online sem ter site, né? Me enviava pelo correio, não tinha como passar cartão nem nada, era só no dinheiro, mas eu já conseguia mandar para outros estados. Ouro da minha empresa foi 2014. 2014 eu comecei a alcançar outros estados. Eu já alcançava, né? Naquela época a gente vendia online sem ter site, né? Me enviava pelo correio, não tinha como passar cartão nem nada, era só no dinheiro. Mas eu já conseguia mandar para outros estados. Mas o ano de ouro mesmo foi 2014 porque foi o primeiro evento que eu fiz na cidade de São Paulo. Fui participar de uma feira lá na Augusta, era um projeto muito bacana, que eu fiquei alguns anos, e a gente parou a Augusta. O evento, ele fez uma fila gigantesca, tinham umas 12, 15 marcas pretas dentro no fundo de uma loja colaborativa.
E a gente parou Augusta. As pessoas demoravam 30, 40 minutos para conseguir chegar lá no espaço e poder comprar. Tudo que eu levei, eu vendi. E dali em diante a gente não parou mais. A gente começou a fazer feiras em São Paulo, em BH, porque a gente começou a rodar o Brasil fazendo feiras. Durante a pandemia, como foi que nós administramos as vendas? Eu estava prestes a inaugurar um espaço, eu estava numa sala comercial e aí eu ia para uma loja mesmo. E aí veio a pandemia, eu com estoque de carnaval, com estoque do verão e com uma produção já de peças novas para esse espaço. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar com essa roupa parada é dinheiro parado. Eu sempre falo isso, gente, se a peça está escondida, a gente não vai ver dinheiro. Enquanto ela não aparecer, a gente vai ficar sem receber dinheiro. E na pandemia, quando eu vi aquele apelo todo, um monte de gente morrendo, eu falei, gente, eu não tenho como ficar dizendo, compre minhas roupas, faça isso, faça aquilo. Alguns clientes se conscientizaram e começaram a comprar para ajudar e tal, vou comprar para ajudar. Eu falei, o que é que eu posso fazer e como é que eu posso vender isso sem dizer que eu estou vendendo? E aí foi como eu arranjei a maneira de vender, né? Peguei, botei tudo em promoção, comecei a apresentar as peças de outra maneira, dando ideias de usos, diferentes formas de uso, e aí as pessoas começaram a comprar. Quando eu zerei o estoque, aí eu falei, agora eu faço uma coleção nova, que foi a coleção Amor Cura, que tinha tudo a ver com aquele momento e tal, e a gente bombou, porque eu vim com um modelo de vestido de manguinha bufante que ninguém fazia no mercado, até hoje ninguém faz, com as frases, então isso aí deu super certo. Aí a gente conseguiu vender todo o estoque, se manter no mercado. Além disso, eu criei programas semanais, peguei uma esteticista especialista em pele negra, criei toda segunda-feira um canal onde a gente dava dicas de cuidados com a pele, skincare. Na terça eu falava de turismo afrocentrado, mostrava as possibilidades da gente viajar, né? Que as pessoas acham que ainda é muito difícil a gente viajar para fora do país e tal. Então eu trouxe uma especialista com mais de 30 anos de mercado que fala sobre afroturismo, né? E aí ela vinha dando essas dicas, então, para além do vestir, a gente ainda trazia esse conteúdo informativo aí. E foi o que manteve, fiz muita live mesmo, falando sobre empreendedorismo, dando dicas de como se movimentar, como fazer as coisas acontecerem durante a pandemia. As redes sociais sempre me ajudaram. Eu lembro que quando eu comecei com a marca, era muito boca a boca, porque naquela época a gente não tinha essa força da internet, então eu vendia muito, eu vendia em casa, as pessoas levavam os amigos na minha casa para comprar. Na época eu não recebia cartão, eu lembro do primeiro evento que eu fiz, de feira assim mesmo, uma professora da faculdade me indicou, eu não tinha maquineta de cartão e eu perdi várias vendas porque eu não tinha maquineta de cartão, eu não sabia nem como é que fazia para ter uma maquineta de cartão. Então, no início foi muito no boca a boca. Quando veio o Orkut, uma amiga falou assim, Najara, você vai vender muito mais se você fizer um perfil no Orkut. Eu achei que ela estava brincando, né? E aí quando a gente começou a fazer essa divulgação, eu lembro que a gente tinha 5 perfis no Orkut, porque na época só conseguia ter 1000 pessoas, né, de acesso, e a gente tinha 5 perfis só da marca. Eu tinha que administrar esses 5 perfis, o que eu postava em um, eu postava em outro para poder divulgar, e isso fez com que a gente ganhasse uma repercussão não somente aqui, mas nacional, né? A marca começou a ficar conhecida nacionalmente. Depois disso, não paramos mais. A rede social ajuda muito, muito, muito. Eu uso muito a rede. Eu faço uns vídeos divertidos, assim, dançando, sambando na loja, e isso é incrível, a repercussão que isso dá, né? O retorno, o engajamento. Todo mundo fala, eu quero ir para a loja, passar mal com você, eu quero chegar na loja nesse astral, nessa energia. Então, a rede social ajuda muito. Sempre ajudou. Eu acredito que o grande diferencial hoje, é o que eu escuto muito, é a forma como a gente trata, esse fato de eu estar na loja. É muito difícil você chegar dentro de uma loja e ver o dono, você ser recebido pelo dono da loja, né? Eu tenho todo um cuidado, eu dou uma consultoria de leve, mas eu dou. O cliente fica na dúvida se vai levar a peça, eu oriento, eu falo, olha, pro formato do seu corpo, isso aqui é bacana, isso aqui vai melhorar mais, vai
Se você botar um cinto aí, vai ressaltar a silhueta do corpo. Então, essa forma de atender, esse atendimento personalizado, eu acho que é um dos grandes diferenciais e a grande força da N-Black. A N-Black possui parceiros, né? E eu entendo que sozinho ninguém vai para lugar algum. A gente precisa ter pessoas colando com a gente. Então, a parceria começa pelos colaboradores. Se eles não forem parceiros da empresa, a empresa não anda, né? Não adianta nada fazer toda uma movimentação e eles não vestirem a camisa da empresa para fazer a coisa acontecer. Uma costureira, um pintor, mas quando eu abro essa parceria para outras empresas, né, para outros negócios, eu entendo que também é necessário ter trabalhar no coletivo, ter essa união, essa força. Então, eu faço parcerias com jornais, parcerias com rádio, parcerias com outras marcas menores, né, que estão começando agora, que precisa de um empurrão, que precisa que as pessoas conheçam o seu negócio. Como a gente já está no mercado há mais tempo e as pessoas, elas escutam muito o que a gente fala, né, do que eu falo. Então, tá divulgando essas marcas é muito importante para que elas cheguem no mercado já como alguém, tipo, a minha madrinha é a N-Black, sabe? A minha madrinha é a N-Black. Hoje eu sou mãe do coração, eu crio o meu sobrinho desde pequenininho, desde da barriga praticamente, e ele é autista, então demanda muito, né? Eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade. E nossos pais, em algum momento, eles vão virar nossos filhos, então minha mãe já está nesse processo, né? É uma pessoa diabética, que tem as comorbidades dela, então hoje eu tenho 2 crianças em casa, que seria a minha mãe e que seria meu filho, Andrei, que é uma criança maravilhosa, inteligentíssima, e aí lidar com isso é bem desafiador, assim, porque eu tenho que vir para a loja, estou na produção, saio para fazer alguma coisa. Quando eu viajo, eu tenho que deixar tudo organizado. Eu não saio de casa antes dele chegar da escola, sabe? Eu espero ele chegar da escola, porque eu quero saber como é que foi para recebê-lo e tal. Eu deixo minha mãe também tudo organizada. É um desafio, mas eu acredito que a gente consegue tirar de letra, assim, e a gente acaba tendo também uma rede de apoio muito grande. Eu tenho amigos que me ajudam, eu tenho meu irmão junto também. Então a gente acaba também criando uma rede de apoio que dá esse suporte aí. Qual dica que eu dou para quem está começando no ramo de roupa? Eu acho que não é só no ramo de roupa, sabe? Eu acho que é para quem está começando. A primeira coisa é acreditar no seu negócio. Eu só continuei porque eu acreditei naquilo que eu estava fazendo. No início, várias pessoas me disseram que não iria dar certo, que era só mais uma marca, que eu fazia modinha, né? Eu fui testada porque eu não tinha uma graduação, eu fazia figurino, falaram, você vai fazer figurino com ela, não tem nenhuma formação de moda. E aí eu fui para a faculdade, ajudou muito, sabe? Abriu a mente, fiz um network muito grande, mas assim, eu já tinha um talento, sabe? E ele só foi posto para fora mesmo, assim, a gente só fez aprimorar ele e tal. Então, é acreditar em você, acreditar no seu negócio, porque quando você acredita em você, no seu negócio, você faz com que as pessoas acreditem também. Procurar estudar, se informar, não fazer tudo no susto, aproveitar todas as oportunidades que são dadas, porque pode ser uma coisa muito simples e você achar que não vai dar certo, ir lá, ser o pontapé para você engajar em alguma coisa, conhecer a pessoa certa que vai te direcionar para determinada coisa, assim. Então, assim, aproveitar as oportunidades e ter amor e paixão por aquilo que você faz. Quando a gente bota amor, a gente cuida, a gente quer bem, a gente faz com que as coisas realmente aconteçam, né? Então, hoje, eu já conquistei muita coisa com a N-Black, mas o que eu quero mesmo hoje é poder rodar o Brasil, assim, contando a minha história, inspirando outras pessoas, sabe? Mostrando que é difícil, mas não é impossível, que a gente pode, sim, conquistar aquilo que a gente almeja, né? Acreditando no nosso negócio, tendo paixão e amor por aquilo que a gente faz. E eu penso, sim, em expandir, mas para eu expandir eu preciso estar muito bem amparada, muito bem preparada, né? Essa pandemia, ela veio e balançou muito com os negócios, ninguém ainda se recuperou. Teve negócios que cresceram muito durante a pandemia, graças a Deus, mas quem já vinha
há muito tempo. Teve gente que fechou, que até hoje eu não acredito que fechou o negócio, sabe? Então, assim, quem conseguiu passar e está conseguindo passar, está passando, mas ainda está passando com uma certa dificuldade. O comércio, o varejista não é mais o mesmo, né? A gente sabe disso, então sobreviver a isso aí é muito desafiador, mas eu penso muito em expandir. A marca ela precisa alcançar outros lugares e esse formato colaborativo, que era um formato que nunca existiu antes, né? Ela só veio por conta da pandemia. Quando eu abro o meu espaço, que eu trago marcas menores para dentro desse espaço, eu potencializo a minha marca e a marca do outro. Eu dou visibilidade, eu trago visibilidade, né? Eu trago uma renda, porque às vezes vende online, não vende tanto como se vendesse no espaço onde tem uma circulação maior. Então, tipo, de poder trabalhar no coletivo, né? De poder estar fazendo esse trabalho coletivo, não somente aqui, mas no Brasil todo.